Iniciamos agora o módulo 2, Instruções Gerais para a Construção de Citações de Referência. Esse módulo está dividido em duas partes, sendo a primeira, tratada nesse vídeo, corresponde aos sistemas de chamada e os tipos de citação. A segunda parte, no próximo vídeo, tratará dos casos especiais que envolvem as citações. A primeira pergunta, então, a se fazer, e que consta em nosso sumário, é por que a citação é importante. Mas antes de definir o porquê a citação é importante, é necessário entender o que é a citação. Então, esses dois elementos fazem parte da nossa primeira parte do nosso vídeo. Depois trataremos também sobre o sistema de chamada, como as citações devem ser apresentadas, podem ser apresentadas num texto, por meio do sistema de autor-data e por meio do sistema numérico, também conhecido como ordem de citação. Por fim, nesse vídeo, nós verificaremos os três tipos de citação permitidas na norma, descritas na norma. A citação direta, também conhecida como textual, que pode ser dividida em duas modalidades, a citação curta e a citação longa. Depois, a citação indireta, também conhecida como paráfrase, e, por fim, a citação de citação. Para a definição do que é citação, nós recorreremos no primeiro momento à norma 10.520, que trata sobre as citações em documentos. Então, novamente, retomando aquela ideia que foi apresentada no vídeo anterior, sobre a necessidade de identificar alguns elementos importantes contidos na norma, a primeira delas é a numeração que identifica a norma, NBR 10.520. Depois, igualmente importante, verificar o título da norma. Aqui nós checamos que trata-se de uma norma sobre citações em documentos, a apresentação. E, por fim, nós temos aqui a nota de escopo, o objetivo da norma, que, embora não esteja contida na imagem que nós estamos visualizando, eu trouxe um trecho relativo ao escopo dessa norma. Especifica as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos, como devem ser realizadas as citações. E ainda, segundo a NBR 10.520, citação, agora definindo o que é propriamente, é a menção de uma informação extraída de outra fonte, ou seja, retirado de outra fonte e incluída no meu trabalho. As citações são representadas por um sistema de chamada, é uma forma de identificação, que pode ser por autor-data, a identificação da obra, e também por ordem de citação ou sistema numérico. Bom, e aí podemos nos perguntar, por que é importante citar? Por várias razões. Elencamos algumas, talvez as mais importantes, mas essa lista aqui não é uma lista final. Ela pode ser acrescentada, podem ser acrescentados outros tópicos sobre a importância de citar. Primeira coisa, por questões éticas. Não é ético, não é correto, não é lícito usar ideias e conceitos de outro autor sem a devida citação. Nós incorremos isso no plágio, em copiar ideias, em tomar parte de ideias que não são nossas e reproduzir sem o devido crédito. Depois, dar credibilidade ao trabalho científico, sustentando as declarações, ou seja, a argumentação que é feita no meu trabalho, na minha pesquisa, ela pode ser sustentada, pode ser afirmada por meio de uma citação publicada em outro trabalho científico. Fornecer informações a respeito de trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa, identificando metodologias e equipamentos, no mesmo sentido do item anterior. À medida que eu cito, eu posso demonstrar uma metodologia que foi utilizada e que eu estou me apropriando dela para reproduzir em meu trabalho. Fornecer exemplos do ponto de vista semelhantes ou divergentes. Então, as citações, é importante que se diga, nem sempre as utilizamos somente para reforçar. Muitas vezes nós utilizamos as citações para mesmo contestar e apresentar novas ideias, e aí de forma divergente sobre um assunto objeto da pesquisa. Dar créditos a trabalhos relacionados, também já comentamos sobre isso. Informar aos pesquisadores de trabalhos futuros e, como também há pouco dito, contestar trabalhos ou ideias de outros. Bom, como as citações podem ser apresentadas no texto? Por meio do sistema de chamada. Então, o sistema de chamada é como a citação deve ser indicada no texto de um trabalho científico.
correlacionando-a com a entrada na seção de referência. Então é aquela lógica. À medida que eu cito, eu preciso mencionar quem é o autor daquela ideia, e o autor daquela ideia deve ser mencionado, deve ser indicado na seção de referência. Então, por isso, a relação entre citação e referência. Por isso, a relação entre as normas 10.520 e a norma 6023. Por isso que as duas são tratadas nesse curso. Então, como vimos, existem duas possibilidades de adequação, né, de citação de forma de sistema de chamada. A primeira delas, como vimos, chama-se de autor-data. Nela, o autor-data indica-se a fonte pelo sobrenome do autor, ou o nome da instituição responsável, ou pelo título, seguido da data de publicação do documento. Então, nós temos o nome do autor, ou o nome da instituição, quando a autoria é entidade, autoria coletiva, ou em caso de ausência de título, ausência de autor, melhor dizendo, a entrada pelo título, seguido da data de publicação do documento, e aí separado por vírgula e entre parênteses, nos casos de citação indireta. Para citações diretas, aquelas que reproduzem fidedignamente o texto do trabalho, inclui-se também as páginas citadas. Isso foi extraído da norma 10.520. Então, nós temos aqui exemplos, aqui estão eles. No texto, como isso deve se apresentar, aqui um exemplo conforme esse autor. Então, aqui nós temos a identificação de autoria, depois o ano de publicação e, por fim, a página, porque é uma citação direta, reproduziu fidedignamente o texto elaborado por esse autor. Então, por isso, a obrigatoriedade de mencionar o número da página, conforme nós visualizamos. E aqui, entre aspas duplas, o texto que foi reproduzido em citação. Então, assim se apresenta no texto. Já na lista de referência, nós vamos fazer menção a essa citação, a entrada de referência para esse autor. Não vou entrar em detalhes agora sobre a identificação, os elementos contidos para a composição da lista de referência, da entrada de referência, porque esse é o objetivo a ser tratado no módulo 3 desse curso. Bom, o sistema autor-data, como vimos, ele pode se apresentar por citação direta e por citação indireta. Então, temos aqui um exemplo de citação direta, novamente retomando a ideia de citação direta, que é a reprodução fidedigna do texto integral do texto de um autor que é citado. E ela pode ser mencionada, pode ser construída pela indicação de autoria entre parênteses, conforme nós visualizamos. Então, argumentamos aqui, né, segundo o autor, nem sempre, e aí vem a reprodução da ideia, e identificamos, por meio do sistema autor-data, o autor, ano de publicação e a página, entre parênteses. Então, isso chamamos de indicação de autoria entre parênteses. Mas existe uma outra modalidade também, que é possível da inclusão no texto. Isso vale tanto para citação direta como indireta. Aqui só trouxemos esse exemplo para contrastar entre citação direta e indireta. No caso da citação indireta, e nós vamos tratar dela daqui a pouquinho, a ideia é parafraseada. Nós não reproduzimos o texto integral, mas a ideia apresentada pelo autor, e nós reescrevemos, né, e damos crédito ao autor. Então, aqui se faz não pela indicação entre parênteses, mas a indicação textual, segundo Costa e Leite, e aí eu identifico só o ano de publicação, porque é isso que vai me remeter a obra lá na lista de referência, né? Costa e Leite e o ano de publicação. E aqui a citação indireta, com a produção desse texto própria, é minha, e não integral do autor. Então aqui a forma de apresentação no sistema autor-data, identificando o autor, depois o ano de publicação e, quando necessário, o número de páginas. Bom, sistema autor-data, a indicação de autoria no texto, conforme nós vimos aqui, a autoria incluída no texto, como ela deve ser construída, sempre seguindo esse modelo. Deve ser realizada em letras maiúsculas e minúsculas, indicando-se a data e a página, se necessário, entre parênteses. Então,
a identificação do autor fora do parênteses, porque é textual, né? Incluída no texto, textual. E aí nós mencionamos com o primeiro caractere do sobrenome do autor em maiúsculo e os demais em minúsculo, conforme nós visualizamos. Entre parênteses, indicamos a data de publicação do documento e a página, se necessário, se tratar, por exemplo, de uma citação direta e não uma paráfrase, como vimos a diferença entre um e outro. Então, para um autor, de acordo com Santos, para dois autores, mencionamos os dois, e entre os dois, o E. Para três autores, também mencionamos os três autores, e entre o segundo e o terceiro, o E. Agora, para mais de três autores, nós mencionamos o primeiro e depois o et al., a partícula latina et ali, que significa e outros. Então, nesse caso, para mais de três autores. Com três autores, mencionamos os três. Para mais de três autores, mencionamos apenas o primeiro. Quando a entrada se dá pelo título, quando nós não temos um autor de uma obra, não conseguimos identificar o autor de uma obra, nós escrevemos em maiúscula. Então, considerando aqui o artigo e a primeira palavra em maiúsculo. E depois identificamos o ano, 2013, e a página, se necessário. Para a entidade coletiva, organizações, empresas, pessoas jurídicas em geral, mesma forma, identificamos o nome completo da instituição, sempre com maiúscula, né? A primeiro caractere em maiúsculo e as demais em minúsculo. Identificamos a Organização Mundial de Saúde, o ano e a página, quando necessário. Isso para situações de autoria, menção, né? Citação incluída no texto. Já na outra modalidade, em que chamamos de indicação de autoria entre parênteses, quando mencionamos o nome do autor no final, na maioria das vezes depois da citação ou da paráfrase, como que ocorre? As letras sempre devem constar em maiúsculas, todas elas. Não somente a primeira e as demais em minúsculo, como vimos na textual. Aqui todas devem ser transcritas em letra maiúscula. Só que todas elas também, a identificação do autor deve estar, e os demais dados, entre parênteses, conforme nós visualizamos aqui. Santos, vírgula, o ano de publicação. Então vamos lá à definição. A indicação de autoria entre parênteses deve constar em letras maiúsculas, seguida da data e página, se necessário. E sempre entre parênteses, conforme é enfatizado aqui na definição. Aquele mesmo esquema. Para um autor, mencionamos o primeiro autor, vírgula, ano de publicação e a página quando necessário. Para dois autores, mesma coisa, só que aqui, ao invés de usar a letra E, nós separamos com ponto e vírgula. Almeida, Melo, e aí entre o sobrenome e o ano de publicação, uma vírgula. Três autores, mencionamos os três primeiros, todos eles separados por ponto e vírgula, e entre o último autor e o ano de publicação, vírgula. Para mais de três autores, a mesma regra que vimos no slide anterior. Menciona-se o primeiro, a partícula latina et ali, et al., em minúsculo, e depois o ano de publicação. Entrada pelo título, mesma coisa, em maiúsculo, e por fim, a entidade coletiva, também toda em maiúsculo, entre parênteses, e o ano de publicação. Então, vimos aí, recuperando a diferença entre fazer a indicação de autoria textual, que o nome do autor ou dos autores ou da entidade coletiva, ou o título vai para fora dos parênteses e entre parênteses vem só o ano de publicação e a página, quando necessário. E no caso das citações entre parênteses, a indicação de autoria entre parênteses, o nome do autor é inserido entre parênteses, com o ano e com a página, quando necessário. Bom, a outra possibilidade, a outra forma de apresentação, além do sistema autor-data, é um sistema de chamada chamado numérico, ou ordem de citação. Em que consiste? A indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo a lista de referências ao final do trabalho, capítulo ou parte, na mesma ordem que aparecem no texto. Não se inicia a numeração das citações a cada página. Então, isso aqui também foi extraído da NBR 10520,
que é base para a construção das citações. Como que isso se dá efetivamente no texto? Aqui nós temos um exemplo, então, de um texto, e no final de um trecho que foi parafraseado ou citado integralmente, nesse caso que ele foi parafraseado, vocês observam que há uma numeração em expoente, aqui no caso número 11. Então, podem ser colocados acima do texto em expoente ou alinhado ao texto entre parênteses. São as duas formas de apresentação do sistema numérico. E isso vai apontar lá no final do texto, na seção de referências, dizendo de onde foi extraído, quem foi o autor e de onde foi extraído esse trecho que foi parafraseado ou que foi citado. Então, no texto se constrói assim, e na lista de referências, ou na seção de referências, nós vamos procurar pelo número 11 para identificar quem é o autor e quem foi e de onde foi extraído, qual documento foi extraído esse trecho citado em paráfrase ou citação direta. Só que destacamos uma coisa: o sistema numérico não deve ser usado quando há notas explicativas de rodapé, exatamente para não confundir as notas, os expoentes de nota explicativas, com a numeração relacionada ao sistema numérico, sistema de chamada. Então, usa-se um ou outro, exatamente para não confundir. Importante dizer que, embora haja previsão na norma sobre a possibilidade de se aplicar o sistema autor-data e o sistema de chamado numérico, no Brasil é mais comum utilizar o sistema autor-data. Por quê? Porque o sistema numérico ele fragmenta demais o texto. Então ele torna o texto muito pausado, à medida que, se você quiser saber quem é o autor daquela citação, quem fez aquela citação, há necessidade de você ir até o final do trabalho para identificar. Então não permite uma leitura linear. É uma crítica que se faz a esse sistema quando adotado na redação acadêmica, na redação científica. Então fiquemos cientes que é possível utilizar, não há nenhuma vedação em utilizar o sistema numérico, mas é mais comum utilizar o sistema autor-data. Muito bem, então verificamos aqui, depois da definição e da identificação das possibilidades relacionadas à apresentação das citações, como elas podem ser apresentadas pelo sistema autor-data ou pelo sistema numérico ou de ordem de citação também conhecido. Agora nós vamos verificar quais são os tipos de citação possível. Então a norma estabelece 3 possibilidades, 3 tipologias de citação, sendo a primeira chamada citação direta ou citação textual. Como já foi falado, é aquela que reproduz, transcreve literalmente o texto de outros autores. Essa citação ela pode se apresentar sobre 2 maneiras. Por meio da citação curta, que contempla até 3 linhas. Essa citação é incluída no texto sem nenhum destaque, somente entre aspas duplas. Daqui a pouco nós veremos como se faz. E a citação longa, superior a 3 linhas. Essa deve haver um destaque, com recuo. Veremos logo nos próximos slides como isso acontece. Bom, a outra possibilidade de fazer citação é a citação indireta, número 2, conforme nós visualizamos aqui, conhecida também como paráfrase. Ela é a reprodução livre das ideias e informações de outros documentos, livre à medida que não se faz a transcrição literal. Eu leio, interpreto o que foi apresentado, a ideia do autor, e transcrevo com minhas palavras. Então, essa é a citação indireta. E, por fim, a última tipologia de citação contemplada na norma é aquela que se chama citação de citação. É um recurso permitido somente quando o acesso ao documento original não for possível. Então, das 3, se podemos encadear assim e organizar as ideias, qual que menos deve ser utilizada, talvez seja a citação de citação, porque é sempre mais recomendável você ter acesso à fonte original, consultar a fonte original, seja para fazer uma citação direta ou seja para fazer uma citação indireta, e utilizar somente a citação de citação só em último caso, como recurso extremo, quando não se é possível
ter em mãos o documento que você pretende citar. E aí você utiliza um outro documento secundário que faz menção àquela citação. E aí se faz uma citação de citação. Vamos agora verificar exemplo de cada um deles, como cada tipo de citação e como elas são empregadas e como elas podem ser construídas. Bom, a citação direta, a primeira, a qual nós chamamos de citação textual. Parágrafo, frase ou expressão, usando as mesmas palavras empregadas pelo autor consultado. Olha a ideia aí de reproduzir integralmente a ideia do autor consultado. Qual é a forma obrigatória de transcrição dos elementos para uma citação direta? Mencionar o autor, a data e a página. De novo, quais elementos devem ser transcritos antecipando ou após a citação? Autor, data e página. Isso nós vimos em slides anteriores, mostrando como que se faz uma citação textual e como que se faz uma citação ali entre parênteses. Isso vai depender a forma como vai ser apresentada. Se fora do parênteses, né, somente com a inicial em maiúsculas, as demais em minúsculas, e a data e a página entre parênteses, ou então aquilo que vimos entre parênteses, todo mundo entre eles com letra maiúscula, com a data e a página. Então, mesmo assim, independente se é uma textual, lá incluída no texto, né, no corpo do texto, ou se é uma citação que deve estar entre parênteses para identificação do autor, no sistema de autor-data, sempre devem apresentar esses elementos, autor, data e página, quando da citação direta, aquela que reproduz integralmente. Por que é importante mencionar a página? Exatamente para que a gente possa, se necessário, recorrer ao documento original para checar aquela citação, para confirmar aquela citação. Muito bem. Então, quando a citação literal for curta, até 3 linhas, deve ser transcrita entre aspas duplas, inserida no texto e sem destaque tipográfico. Então, a única coisa que precisamos fazer para uma citação curta, ou seja, aquela que contempla até 3 linhas, é colocar entre aspas, abrindo aspas no início, fechando aspas no final, aspas duplas. Agora, quando ela for longa, ou seja, superior a 3 linhas, essa citação deve ser transcrita em parágrafo recuado a 4 centímetros da margem esquerda. Veremos logo mais a aplicação disso. Deve ser escrita com fonte menor, com destaque no texto, do que é usada para o texto. Espaçamento simples, entre linhas e sem aspas. Agora vamos ver como isso se reproduz. Aqui temos exemplos das duas. Então, primeiro, uma citação direta curta, até 3 linhas, devem ser inseridas no texto. Aqui está, então, no texto, conforme nós visualizamos. Entre aspas duplas, aqui estão elas, as aspas. E depois incluir o número da página. Então, nós vimos essa citação tem 2 linhas, vamos arredondar aqui para as duas linhas. Foi escrita por Guedes e por esse outro autor, o ano de publicação e a página onde está citado, né, onde contém essa citação. Lembrando que é uma citação entre parênteses e por ser assim, a transcrição do nome dos autores no sistema autor-data, então se dá em letras maiúsculas, separadas por ponto e vírgula, o ano de publicação e depois a página, abreviado por P. ponto e o número de página. Bacana? Próximo exemplo, então, citações diretas longa. Então, aquela que é maior do que 3 linhas, né? As citações têm mais de 3 linhas. Elas devem ser destacadas com um recuo de 4 centímetros. É o que nós enxergamos aqui, ó, um recuo de 4 centímetros do texto, da margem esquerda do texto, né? Fonte menor, uma fonte menor. Então, se, por exemplo, é escrito em 12, aqui deve ser transcrito em 10. E, além disso, espaçamento simples. Se aqui, por exemplo, o espaçamento é 1,5, espaçamento duplo, aqui o espaçamento deve ser simples, né? E depois a identificação dos autores, o sistema daquele que nós chamamos autor-data, entre parênteses, com letras maiúsculas. Aqui nós temos 3 autores, e a ideia de 3 autores ainda é transcrever os 3, separados por ponto e vírgula, e depois o ano de publicação e a página em que foi retirado esse trecho, ele foi extraído.
Então, verificamos aqui as duas tipologias, as duas formas de reproduzir uma citação direta. Lembrando que uma citação direta pode ser uma citação curta, com até 3 linhas, e citações longas. Muito bem, então a próxima forma agora, a próxima tipologia de citação, é aquela que nós chamamos de citação indireta, também conhecida por paráfrase. Em redação acadêmica, é um estilo mais orientado. Ao invés de se fazer citação direta, não é que isso é proibido de se fazer, mas em termos de estilo, orienta-se mais se reproduzir as paráfrases do que as citações diretas. Para quê? Para que você possa construir o seu texto, ter autonomia na construção do seu texto, e não a toda hora ficar se valendo de citações de terceiros. Então é melhor, é mais orientado, é mais indicado que se faça as paráfrases do que as citações diretas, em termos de estilo da redação acadêmica. Então, traduzindo, é uma estratégia eficaz de redação, pois permite aos autores resumir e sintetizar informações de uma ou mais fontes, focar em informações significativas e comparar e contrastar detalhes relevantes. Então, além disso, é possível, na citação indireta, você sintetizar várias ideias em um único parágrafo de vários autores e comparar ali. À medida que a citação direta precisaria você trazer a ideia de um, trazer a ideia de outro, e depois no outro parágrafo comparar tudo isso, já a citação indireta por meio de paráfrase, ela permite o autor do trecho elaborar dessa forma, num parágrafo só, apresentar ideias de vários autores, sintetizá-las e trazer informações, contrastar ou fundamentar novas ideias. Como isso deve ser realizado? Se na citação direta nós vimos a obrigatoriedade de constar autor, data e a página do trecho citado, aqui não. Aqui a forma obrigatória é autor e data. No caso da página, caso seja de interesse, é possível, é opcional também mencionar a página. É até indicado, porque possibilita, né, a identificação daquela ideia que você parafraseou. Mas não é obrigatório a indicação de página. Vamos ver como isso funciona na prática? Exemplos. Citação direta quando os nomes dos autores integram o texto. Lembra da que nós vimos lá atrás, né? A citação que se faz no sistema autor-data textual, né? Fora do parênteses, e um outro exemplo entre parênteses. Aqui está, então, apresentamos o nome do autor, aqui está, e entre parênteses a data de publicação do trabalho, e aqui com as próprias palavras de quem escreveu esse trabalho, apresenta a ideia defendida por esse autor. Não há nem necessidade de destaque com aspas duplas. Por quê? Porque é um texto que foi construído pelo autor desse trabalho, e não a retirada, né, como ideia principal desse autor aqui. Então, como se faz, né, como nós vimos, para citações textuais, a identificação do primeiro caractere em maiúsculo, os demais em minúsculos e a data de publicação, sendo a página, a identificação de página, opcional. No segundo caso, nós temos aqui quando o nome dos autores sucedem a ideia para que não haja interrupção na sequência do texto. Então, como que isso se faz? Aí, ao invés de identificar de início quem é o autor, identifica-se no final. Com que objetivo? Para que não possa haver interrupção na sequência do texto, para quebrar a ideia do texto, para haver maior fluidez no texto. Então, trabalha-se aqui com o argumento apresentado por Diniz e no final, entre parênteses e com aquela característica que envolve a apresentação de citação, a identificação de autoria, né? Pelo sistema de autor-data, com letras maiúsculas entre parênteses, mais uma vez sem a obrigatoriedade de indicação de página, mas estando entre parênteses deve ser transcrito com caracteres maiúsculos, e depois, mais uma vez, a identificação de outro autor, né, por meio da paráfrase foi construída do trabalho retirado, da ideia retirada do trabalho de Salme e Menegasso, publicado em 2009. Lembrando, então, que devem ser digitados em caixa alta e entre parênteses no final
da frase. Porque no final da frase, exatamente para que não haja interrupção na sequência do texto, para que possa dar maior fluidez. Isso fica a gosto, fica a cargo de quem está elaborando o texto, para que você possa apresentar suas ideias de forma mais clara, de forma mais fluida, para que o texto possa ter melhor inteligibilidade, melhor entendimento para o interlocutor, para aquele que vai avaliar e vai ler o material também. Então, é importante dizer que nas citações indiretas, as paráfrases, não há nenhum destaque, mais uma vez informando, de recuo, de aspas duplas, o que é feito nas citações diretas. Só é necessário informar o autor e o ano de publicação. Aqui nós temos mais um exemplo de paráfrase dizendo o seguinte: quando há mais de uma fonte a ser citada, estas devem ser ordenadas alfabeticamente e separadas por ponto e vírgula, conforme estamos visualizando aqui. Então nós temos esse trecho que ele foi construído pela síntese, pela paráfrase desses autores aqui, desses trabalhos. Então aqui está o primeiro grupo, publicado em 2012, e aqui o segundo grupo de autores, também publicado em 2012. Devem ser ordenados seguindo a ordem alfabética. E lembra que também há pouco eu disse que a paráfrase nos dá essa possibilidade, de sintetizar ideias de vários autores e apresentá-las em um único parágrafo. Organizar por ordem alfabética tem o objetivo de facilitar a localização da obra citada na lista de referências. Por isso que é indicado, conforme a norma prescreve, a menção dos autores em ordem alfabética. Bom, concluindo então, o terceiro tipo de citação é aquela que nós chamamos de citação de citação. É um recurso permitido quando o acesso ao documento original não for possível. Somente nessa instância, quando não é possível ter acesso ao documento original, aí sim se recomenda, é possível, é facultado fazer esse tipo de citação chamado citação de citação. Como ela ocorre? Então nós temos aqui um exemplo, tomando o exemplo aqui, indicação de autoria incluída no texto, então com a menção inicial do autor, aqui está. Então, obra não consultada, Lichtnen, citado por o apud, que é a expressão latina que significa citado por e que deve ser acrescido quando nós fazemos citação de citação, e a obra consultada. Então, esse autor, nós não consultamos a obra. Essa obra foi publicada em 1987. Só que ela foi citada por Saião, que é a obra que nós consultamos e que foi publicada em 2001. Então, o trecho que foi copiado como citação de Saião, mas que foi escrito por Lichtnen, é esse aqui, mapeamento da realidade, tal. E aqui outro também trecho de citação. Como que se faz, então, a referência de uma citação de citação? Na seção de referência se faz a indicação apenas da obra consultada. Então, você vai fazer a indicação lá na obra de referência, na seção de referência, somente de Saião, aquela que você consultou. Não há necessidade de fazer de Lichtnen, porque você não consultou a obra na íntegra. Consultou apenas um trecho que, embora tenha sido publicado por ele nessa obra aqui, foi reproduzida em Saião e você teve acesso a ela somente em Saião. Tudo bem? Então, aqui como é que se faz fazer a entrada de referência na seção específica, na seção de referência do texto que você consultou. Outra possibilidade, indicação entre parênteses, seguindo aquela lógica da apresentação da citação, tomando por base o sistema autor-data. Então, aqui está o nível conceitual, e aqui chegamos ao trecho citado, um esquema conceitual e que termina aqui, com 3 linhas. Por isso ele é feito de forma textual dentro do texto, sem recuo, sem nenhum destaque. Então, aqui está, novamente, quem foi o autor, obra não consultada, o ano, o citado por e Saião. Vamos comparar como se faz um ou outro? Lembrando, a ideia de apresentação fora de parênteses, nós mencionamos o autor original e as demais informações entre parênteses, os demais dados entre parênteses.
Para indicação de citação entre parênteses, ou seja, que vai depois da citação apresentada, nós mencionamos todo mundo entre parênteses, conforme realizado também na citação direta, na citação indireta, para as citações entre parênteses, para indicação de citação entre parênteses. Então aqui está Lichtnen, separado por vírgula, o ano de publicação, na mesma lógica, só que ele foi citado, o apud, né, que deve ser a expressão latina mencionada, por Sayão, em 2001, e a página de Sayão onde consta a citação de Lichtnen. Tudo bem? Então, obra não consultada, citado por Sayão, que foi a obra consultada. Uma última possibilidade diz o seguinte: se a indicação de fonte estiver contida no texto, compor a elaboração de um parágrafo, devemos trocar o termo em latim, o apud, pela tradução dele em português. Aqui isso foi feito de forma textual, compondo um parágrafo. Então mencionamos a seguinte forma: Lichtnen, citado por Sayão em 2001, página 88. Então esses dados são dados da obra de Sayão e que deverão constar na entrada de referência, né, lá na seção de referência, destaca que, e aí vem a citação. Então vimos aqui as duas possibilidades. O que difere entre elas é que, quando compõe um texto, como se faz um parágrafo, quando se faz um parágrafo mencionando os autores que compuseram aquela citação e a obra de onde ela foi retirada, ao invés de utilizar o termo apud, nós utilizamos a tradução desse termo latino para o português, que significa citado por. Bom, importante dizer que o conteúdo aqui demonstrado não dispensa a consulta às normas da BNT. O que fazemos aqui é apenas a tradução, a demonstração de exemplos das regras contidas, das diretrizes contidas na norma, nesse caso a norma 10.520, publicada em 2002, e que desde então não houve atualização, ela ainda é representativa, válida para a construção das citações. É isso, espero que os exemplos aqui demonstrados e os conceitos trazidos a respeito do sistema de apresentação das citações, os tipos de apresentação, os tipos de citação também permitidos na norma, possam ter sido claros. As dúvidas podem ser postadas no fórum e estou à disposição para demais esclarecimentos. Agradeço por sua atenção e te espero no próximo vídeo. Muito obrigado e até breve.